Olá, amigo do CMTO News. Sou o professor César Augusto, estou no Centro de Mídias para discutir um tema muito legal, a guerra na Coreia. Um conflito que aconteceu ali no início da Guerra Fria. Para este podcast, convidei a aluna Sara Gabriela e Ana Carolina. Esse podcast será publicado no canal no YouTube História e Conexão, Instagram CMTO News e também será divulgado pela TV Assembleia, TV Câmara. E você curta, compartilhe, esteja conosco. Até daqui a pouco. Estamos de volta, beleza? Tudo bem, garotas? Tudo bem, Bom? professor. Como é que vocês estão? Estamos bem, Vivendo. graças a Deus. Estão preparadas para falar de um assunto, guerra na Coreia? Eu falei na introdução guerra na Coreia, mas em off nós estávamos debatendo se era na Coreia ou da Coreia, né? É na Coreia. É na Coreia. Não Na é da Coreia. É verdade. Vamos destrinchar um pouco esse assunto. Beleza, Sara? Beleza, professor. Esse podcast ele é a continuação de um antigo que nós fizemos. Sim, E nós viemos para falar da Guerra da Coreia, porém ficamos muito nos antecedentes históricos. E o amigo que nos acompanha pode entrar no link, no portal e ir lá descobrir, vai procurar outros vídeos do CMTO News, inclusive o da Guerra na Coreia. Na Coreia. Na Coreia. Você está achando engraçado, né? Porque é da Coreia ou é na Coreia. Você que Vamos vai nos descobrir. acompanhar, você vai descobrir por que nós estamos com essa brincadeira aqui. Então, Sara, tudo bem? E a Ana Carolina? Mulher difícil, né, cara? difícil. Difícil. Tem que falar com o secretário para ver se consegue Não, chegar até ela. É que né? tem que marcar horário, professor. Colocar na certo. Tem que agenda. colocar na minha agenda. Tá Sabe, certo. aí eu consegui encaixar assim, aí eu vim, né? Bacana, seja bem-vinda, viu, Carol? Obrigada, professor. Vamos falar aí de como a divisão da península, né? Ali da península coreana, como foi esse contexto da divisão. Pode. Vai deixar, professor. Bom, primeiro a gente tem que entender alguns tópicos importantes. De novo, no antes, né? No antes. Sim, mas vai ser coisa rápida. É importante destacar que as Coreias, naquela época, elas tinham fontes muito importantes. Então, o norte ele tinha muito minério e o sul muito plantio. E durante o momento que o Japão, né, que foi destacado no primeiro podcast, teve toda a questão da invasão, do domínio, durou 35 anos esse domínio. Então, eu até acho, na verdade, impressionante o fato da Coreia não ter apenas se extinguido, porque 35 anos vivendo no que eles viviam é realmente abismante, assim, a gente fica abismado com o fato de como que eles conseguiram, né, manter a tradição que tem hoje. Você quer dizer que, assim, pela força imperial do Japão, o domínio por várias décadas, por pouco eles não foram riscados do mapa. Isso. É esse sentido que você quer dizer? Isso. Então, durante os anos de 1910 e 1945 aconteceram algumas coisas, que foram, em 1914, a Primeira Guerra Mundial, que foi o início, em 1917, a Revolução Russa, em 1918, o fim da Primeira Guerra, e os Estados Unidos viram uma potência. Em 1922, surge a União Soviética, o primeiro Estado socialista. Em 1925, Joseph Stalin assume o controle da União Soviética. Em 1933, Adolf Hitler se torna chanceler da Alemanha, que é o partido nazista. E no ano seguinte, ele assume o poder total. Em 1936, a Alemanha e o Japão se tornam aliados. Em 1939, o início da Segunda Guerra Mundial. Em 1941, a União Soviética entra em guerra contra a Alemanha. E no Pacífico, o Japão ataca a base militar estadunidense, trazendo os Estados Unidos para a guerra. Então, nesse momento, o que a gente entende? Que começa a Segunda Guerra Mundial. Então, é muito importante destacar que a Segunda Guerra Mundial foi um fato muito, muito importante para ter a divisão das Coreias, que é também algo que se estende muito, porque
muitas pessoas acreditam que a divisão ocorreu por culpa da Coreia, mas a gente nesse momento vai entender que não é por isso e que vai muito além disso. Eu entendi. Você quer dizer que, por exemplo, quando o Japão estava no domínio, lá é um contexto, mas para entender a divisão da Coreia do Norte e Coreia do Sul, é preciso entender os desdobramentos da Segunda Guerra Mundial. Isso. E também algo importante é que 8 de maio de 1945 teve a rendição da Alemanha e Hitler é morto, que todo mundo já conhece, a história da Segunda Guerra Mundial, que é bem famosa, por sinal. E É a mais famosa, né? A mais famosa. Então, assim, todo mundo sabe que teve a rendição da Alemanha, Hitler morto, Japão continua e tem em 6 de agosto a bomba atômica em Hiroshima, em 7 de agosto União Soviética declara guerra ao Japão e em 9 de agosto a bomba atômica em Nagasaki. Então isso foi o ápice, o que fez o Japão, enfim, perder. E agora que entra a parte, o que isso tem a ver com a Coreia? Então, é nesse momento que o Japão perde. Então, ele perde todo o domínio sobre todos os lugares que ele tinha. Então, ele não tinha apenas a Coreia, ele tinha a China, ele tinha grande parte da Ásia. Então, o Japão, ele tinha um domínio muito grande. E por esse motivo que ele se juntou à Alemanha, porque a Alemanha também estava conseguindo um domínio muito grande no início da guerra. Então, a gente entende nesse momento que o Japão, ele tinha muito poder e perde tudo. Então, ele tinha que devolver todos os lugares que eles tinham dominado. E a Coreia, eles já tinham dominado há 35 anos atrás. Então, ela já estava numa visão, em uma perspectiva diferente. Então, imagina, um país onde é dominado há 35 anos, passou anos, teve crianças que nasceram já naquela situação, e eles descobrem que a partir daquele momento não seria mais o domínio japonês. É uma felicidade, todo mundo pensou, finalmente acabou. Mas aí que entra uma segunda ditadura, digamos assim. O interessante é que essa história é desconhecida de boa parte do público. Sim. Até no currículo escolar é pouco mencionado mesmo. Nossa, Fala, professor, Carol. sim. Porque, por exemplo, quando a Sara me chamou para participar do podcast, né, eu não fazia ideia sobre o que seria o foco da Guerra das Coreias, né? Porque, na minha visão, quando ela falou Guerra das Coreias, eu achei que, tipo, a Coreia do Sul e a Coreia do Norte aconteceu alguma coisa ali no meio, e aí elas resolveram brigar e foi isso, aí a Coreia do Norte é isolada e de todo mundo, tipo, e eu não entendia. O país mais isolado do mundo. Sim. Rapaz. E aí, quando eu comecei a estudar sobre as guerras das Coreias, eu percebi que, tipo assim, gente, não tem nada a ver com o que você acha pelo nome, né? Por isso que a gente fica brincando que é guerra na Coreia. Isso. E não das Coreias, porque nem foi uma guerra em si da Coreia do Sul e da Coreia do Norte. Como a gente vai ver mais à frente, a gente vai perceber que essa guerra vai ser sobre Rússia e Estados Unidos de novo. Sim, interessante isso aí. Muito interessante. Aí agora, já que mencionamos a questão da Rússia, né, dos Estados Sim. Unidos, durante a segunda... Assim, antes de falar nisso, lembrando aqui, né, conversando aqui, de quando eu era criança, criança, jovem e tal, fazendo as coisas, a minha imaginação é que aquele povo do olhinho puxado Era tudo igual. era tudo igual. Era tipo, Exatamente. tudo a mesma coisa. Eu também acho, às vezes. Só que a Dona Me Meira julguem, sabe, mas às sabe vezes eu acho que é a diferenciar. mesma coisa. A gente não acha, a gente Sim. generaliza. Generaliza. Aí, depois, aí o segundo passo, a gente acha que eles são quase irmãos, assim, Sim. tranquilos, né? E tipo, a gente acha que eles são tudo na paz e no amor, sabe? Mas aí a gente descobre que não é bem assim. A religião budista vende essa imagem, assim, de zen, né? Uma pessoa, assim, desapegada das coisas materiais. Sim. Mas quando a gente vai estudar a história do Japão, da Coreia, da China, a gente vê que não tem nada de paz e amor não, né, cara? Não, você é só Bomba, pau né? e fogo. É isso aí. É isso mesmo. E você falou também da Alemanha. A Alemanha, ela tinha uma postura ideológica também anti-americana. Isso. E o Japão também, né? O Japão, ele quis se tornar... Tem um filme O Último Samurai, convido o amigo a botar na lista de quem gosta de filmes, que mostra essa transição do Japão feudal para o Japão imperialista, capitalista e tal. E o Japão
ele tinha o desejo de um projeto de poder na região da Ásia. Para achar que são de só paz e amor, né? Pois é. Nossa, professor, eu fiquei tão chocada com esse negócio da Coreia ser isolada, né? Que quando eu tava pesquisando também, eu fui olhar umas coisas na internet e, tipo assim, a viagem pra Coreia não é impossível, né? Só que quando você consegue a viagem, que é muita burocracia para você conseguir ir pra Coreia do Norte, quando você consegue, eles não deixam você falar com quase ninguém e vocês vão para os locais que eles escolhem que você vá. Tipo, eu quero visitar vamos Cuba é supor, quase igual. vamos supor que lá tem um parque central. Aí você fala e coloca no seu itinerário que tal dia você vai visitar o Parque Central. Não. Se eles não quiserem que você não vá pra lá, você não vai pra lá. Tipo, eles dão outro destino pra você. Então, tipo assim, até em questão de horário em hotel, lá é eles que decidem. Você não pode conversar com, tipo, ninguém. Caraca, uma vez eu vi uma notícia que até cortes de cabelo. Sim, lá. Parece que é bem ditadura mesmo. E quando você lê, a impressão alguém fez um meme aqui pra zoar da Coreia. Mas não, não, mas é não de é, fato. é verdade. É de fato, tipo, eles têm os cortes de cabelos deles que, tipo, o governo disponibiliza. Então, tipo, vamos supor que são 7 cortes de cabelo, só esses 7 cortes de cabelo você pode fazer, você não pode inventar outro. É igual a mesma coisa com programação na TV. Eles escolhem o que você vai assistir. Eles não têm acesso à internet também. Os carros são todos fabricados lá, porque como eles não são contra-americanos, então nada que é feito nos Estados Unidos ou em países americanos ou que saia de lá é bem visto. Então lá não existe Volkswagen, Ford. Agora tem uma marca. Chevrolet. Como é o nome do outro? Não sei não. Toyota. Toyota é Japão, imagina, né? Não tem também, não tem. Mitsubishi. O que mais? A Honda, Hyundai também. Renault é francesa. Não pode também. Não pode também. Não pode. É só, tipo tem as marcas deles. Deles específicas, eu acho. A Cuba também tem algo parecido assim. Cuba também tem, por exemplo, mercados bem sortidos, bons hotéis. Sim. É para turistas. Sim. O povo cubano não tem acesso, não. Aquele Havana é de lá, né? Aquele hotel grandão, bonitão, que não dizem sei. eu acho que é de lá. Por exemplo, da Coreia do Norte, você tá falando? Não. Eu só falando de Cuba, eu lembrei. De Cuba. Havana. Eu não sei, não sabia. Mas beleza. Falando aí dos desdobramentos ideológicos que nascem ali, já existiam, né? No século XIX, Karl Marx e tal, o capitalismo também, que é um termo que o Karl Marx usa para nomear as relações comerciais. Beleza, mas assim, em termos econômicos, eles ganham força ali na Segunda Guerra Mundial. Fale como isso tem a ver com a Guerra da Coreia. Você já até começou a falar. Sim. Bom, então, durante aquele processo que finalmente estavam livres do Japão, aí se enganam. Porque quando o Japão liberou a Coreia, então começou um conselho. O que vamos fazer com a Coreia? As grandes potências, né? Estavam decidindo. Pensaram, temos que deixar ela ter um momento de liberdade, independência. Só que para ter independência, decidiram que só após 5 anos que elas estiverem sob domínio de alguma potência. Então, antes desse momento de independência, eles precisavam estar sob o domínio de uma potência para aprenderem, de certa forma. Você está falando quando a Coreia se libertou do Japão. Se libertou do Japão. Aí eles não conseguem. Não conseguiram. Eles acharam que, tipo assim, eles não vão conseguir, não. Vocês têm que... Uma questão humanitária, né? Não, vocês vão passar por necessidade, se for só vocês. Vamos ajudar, né? Então, naquele momento, a União Soviética já estava no Japão, porque eles, durante o final da Segunda Guerra Mundial, no Japão não, né? Na Coreia. Durante o final da Segunda Guerra Mundial, a União Soviética enviou tropas para a Coreia para poder expulsar os japoneses, para expulsar o que restavam dos japoneses. Então, com isso, eles já estavam no território. E eles aproveitaram a oportunidade justamente para quê? Para tomar
esse lugar, né? Então, os Estados Unidos, justamente com a União Soviética, concordaram em manter tropas armadas fora do território, que não teria no território coreano tropas armadas, mas justamente isso não aconteceu. E aí que aconteceu essa divisão, porque imagina, a União Soviética já estava na grande parte da Coreia, já estava na metade da Coreia, e os Estados Unidos pensou, a União Soviética tem uma das maiores territórios do país. Porque a Rússia, que até hoje é um dos maiores países, é o maior país. E tem um grande território e tem muito poder, porque é uma potência. Sim. Eles não podem continuar. Porque se eles tomarem também a Coreia, acabou, vai começar outra guerra. Então, os Estados Unidos, eles usaram dessa questão de agora a gente vai para a Coreia, ficar na outra parte, para poder expulsar o resto dos japoneses que sobraram. Quem garante que realmente havia japoneses? Mas eles usaram essa desculpa para poder ir para lá, porque eles sabiam que se continuasse do jeito que estava, a União Soviética iria ficar com a Coreia. Então, com isso, aí sim veio as grandes potências, né? Que é Estados Unidos capitalista, União Soviética socialista. Então, aqui acontecem as grandes potências e é assim que acontece a divisão. Não é nesse momento não foi um acordo, eles não decidiram tal lado vai ficar com tal e tal lado vai ficar com tal. As coisas aconteceram naturalmente. Naturalmente. Assim, a União Soviética foi se apossando, foi avançando. Foi se apossando. Sim, foi não. Então, como que eles podiam fazer? O que eles poderiam fazer? Então, naquele momento, um lado já havia sido dominado pela União Soviética e o outro lado já havia sido dominado pelos Estados Unidos. Então, de qualquer maneira, já tinham decidido que as duas potências seriam essas. Já haviam decidido que esses dois lados seriam dominados por ele. Só estava faltando, nesse momento, realmente a conversa para poder oficializar. Para a história dos coreanos é uma história triste. Sim. Tem algo a falar? Não. E é igual a Sarah falou, né? E aí que entra a questão do paralelo 38, que é uma linha, praticamente, que divide a Coreia, assim, no meio, né? Que foi quando eles realmente falaram que, tipo assim, não, até esse lado aqui é seu e até esse outro lado aqui é seu, né? No caso, sul e norte. Sim. Aí... Mas aí, o conflito, assim, quem dá o primeiro passo para o conflito? Primeiro, a União Soviética é a primeira a chegar lá. Uhum. O primeiro passo foi a União Soviética. E aí os Estados Unidos depois tal. Então, assim, a pergunta sempre que as pessoas fazem é quem deu o primeiro passo para o conflito? Bom, professor, para chegar nesse processo, a gente tem que entender que naquele momento ainda não tinham decidido o que iriam fazer. Então, teria que ter uma administração. Então, a Coreia, do lado sul, ficou com os Estados Unidos e o lado norte ficou com a União Soviética, como eu já havia dito. Então, eles precisavam decidir o que iriam fazer. Então, o lado sul ele ficou com um governo militar liderado pelo general Douglas MacArthur e o lado norte ficou também com um comando militar e revolucionários coreanos e comandado pelo Kim Il-sung. É os nomes, né? E naquele momento também não foi bem recebido porque havia muitos protestos. Os coreanos não quiseram aquelas administração e só que eles não eram tão bem. Esses protestos não eram muito bem aceitos. Então, o lado sul usava muita violência com os coreanos que faziam protestos. Havia muita morte. Então, não só a guerra matou pessoas, antes também matou muitas pessoas. O que é uma história muito triste, porque a Guerra das Coreias é considerada uma guerra esquecida, mas que teve milhares de vítimas antes até mesmo de acontecer a guerra. Você tem informações aí um pouco da guerra em si, das mortes? Sim, vai estar passando aí. Então, assim, professor, e durante esse momento, teve essa administração, a ONU decidiu, porque a guerra não foi em si entre os Estados Unidos, quem estava no comando de tudo era a ONU,
e aconteceu as eleições populares, porque a ONU decidiu que teria que haver eleições, e os soviéticos afirmaram que só não teria como garantir uma eleição honesta, mas teve essa questão das eleições, e quem ficou no comando na Coreia do Sul foi o coreano Syngman Rhee. Eleito. Ele foi eleito e venceu, só que não tem como provar que realmente foi honesto, mas de certa forma ele foi o vencedor e ele foi quem comandou. Então, durante a guerra, quem vai estar no comando de tudo vai ser ele. E do lado do norte, eles também, poucos dias depois, eles criaram a República Popular Democrática da Coreia, mais conhecida como Coreia do Norte, comandado pelo Kim Il-sung. Então, agora, professor, vai iniciar a guerra. Pode ir. Graças a Deus. Amém. Depois de... Um podcast e meio. Iniciar a guerra. Quem iniciou? Bom, o senhor perguntou como que finalmente aconteceu isso. Finalmente a gente fala porque, né? Forma de falar, mas quem iniciou primeiro? Bom, há muitos historiadores, ele tem uma briga bem consistente disso, porque muitos afirmam que os Estados Unidos, eles haviam instigado algo para que a Coreia do Norte, que é a União Soviética, atacasse. Mas o assunto mais popular e a notícia mais popular é que quem iniciou primeiro o ataque foi o Norte. E realmente foi, porque não tem como provar nem confirmar de que realmente os Estados Unidos instigou algum tipo de conflito. Então, na história, quando é estudado, quando é pesquisado, vai ser retratado que quem iniciou os conflitos foi a União Soviética e o lado norte. E aí, eles usaram uma desculpa, né? Uma desculpinha meio esfarrapada, para começarem a guerra, que foi a ordem... Precisa de uma justificativa. Precisa de uma justificativa, né? E a justificativa foi que eles iam libertar a Coreia do Sul dos Estados Unidos, que, de acordo com o que eu estudei, eu não vou saber se é muito confiável, mas de acordo com o que a Sara também estudou, ela viu isso. Não é muito confiável. Que para o lado norte era pior do que os japoneses, né? Tipo, os Estados Unidos era bem pior que o japonês. Sul. É verdade. Eu entendi. Do ponto de vista do norte-coreano, o domínio americano era pior do que o domínio E um japonês. fato muito interessante. Tanto é que eles chamaram também de Guerra da Libertação da Pátria. Isso, era esse o fato. Uma coisa assim que eu acompanho muito essas correntes. Tem muito simpatizante, né? Pessoas que as próprias universidades, elas têm uma tendência mais socialista, assim, ou simpática, né? E olha o capitalismo como se fosse algo bem cruel, divisão, né? Até nos projetos você observa quando as pessoas pegam o microfone. Sim. Pela igualdade, né? Sempre eles enfatizam essa palavra da igualdade. Eu acho engraçado que enquanto eu tava pesquisando, isso foi uma coisa que eu até comentei com a Sara, que ela comentou comigo e eu também liguei os pontos junto com ela, é que, tipo, sempre quando você vai pesquisar também, ou você vai ver uma videoaula, eles sempre colocam o lado norte como os coitadinhos, as vítimas, né? Sim, as vítimas. Não, querendo ou não... Sendo que começaram por eles. Sim, querendo ou não, teve uma parte que realmente o norte sofreu muito com os Estados Unidos, só que, tipo, antes desse processo, eles sempre colocam o lado norte, tipo, como o lado tranquilo, como o lado que foi o melhor, que foi tratado. É que boa parte dos historiadores, grande parte, a maioria, não são todos não, mas a maioria, eles vêm de uma raiz filosófica, que assim, se for colocar assim, mais para a esquerda, assim. Sim. Né? Então, assim, eles partem desse ângulo de visão que traz essa narrativa. Sempre entre luta de classe, assim, existe um opressor e um oprimido. É um método de pesquisa, esse é um método de análise, através da luta, né? Observe a questão de Israel e Palestina, sempre é como os palestinos sofrem Israel. Eles têm dificuldade, vou falar que tem dificuldade porque existem outros que não concordam com isso, que analisam aquilo de uma outra forma. Existe pontos de encontro, pontos de distanciamento, influências, distanciamentos. Ambos os lados partiram para agressão, porque guerra é guerra. Guerra não é, né? Então, assim, sempre eles colocam uma vítima e um opressor. Eles, assim, nem sempre
ou todos são vítimas, ou todos são opressores. As coisas estão acontecendo. Ninguém é tão inocente nesse combate. Sim, igual, tipo, o lado norte ele só soube esconder mais do que o lado sul, entendeu? Porque, né, isso é bem perceptível, que eles tinham uma certa malandragem que os Estados Unidos não tinham. Isso não significa que eles também não sofreram do mesmo jeito que os outros sofreram. É tanto como eles são, assim, a maioria da... Pode ficar tranquilo quanto a isso. Porque, assim, como eles são uma ideologia maior e mais predominante, o outro lado fica um pouco receoso de falar alguma coisa, né? Mas, assim, eles são tanto, assim, de opressor oprimido, eles têm dificuldade, assim, que quando você traz um contraponto, antes de refutar você, ele já vem com rótulo. Você está defendendo os Estados Unidos? Assim, como se todo mundo pudesse ter defesa, menos os Estados Unidos. Então, quando ele fala aí, olha, está sob o jugo dos Estados Unidos, é pior, veja só, cara, é pior do que o Japão. Isso é puramente ideológico. O que o Japão fez na Coreia do Norte, experimentos científicos, não que também não foi inocente. Ninguém, não. Mas assim, eu acho que a gente consegue lidar dessa forma, que ninguém é inocente. Mas eles foram ao ponto de inocentar, ou pelo menos apadrinhar o Japão para combater os Estados Unidos. Por questões ideológicas. Sim. Porque a ideologia, ela é forte. Sim. É complicado isso aí. O nosso projeto, ele é gravado aqui no Centro de Mídias, e nós divulgamos nas nossas redes sociais. Acompanhe as nossas redes sociais. No YouTube, História em Conexão. No Instagram, CMTO News Oficial. Agradecemos também a TV Assembleia e a TV Câmara pela divulgação desse projeto. Você curta, compartilhe, divulgue. Coloque também seus comentários abaixo. Queremos saber a sua opinião. Beleza? E vamos para a parte 2 do podcast. Estamos de volta, beleza? Estamos na parte 2, estávamos falando no bloco 1, falamos sobre o contexto que levou à divisão da Península Coreana, falamos de algumas das duas principais ideologias, Estados Unidos / capitalismo, União Soviética / socialismo. Isso mesmo. Falam-se muito do comunismo, aí os defensores hoje, não, o comunismo nunca existiu. De fato, nunca existiu. Como plano de governo, nunca existiu de fato. Ou seja, nenhuma sociedade um dia chegou ao ponto do que o comunismo foi escrito lá por Karl Marx. Porém, a tentativa, a corrente socialista que busca essa direção sempre existiu. E é o que nós estamos falando aqui. Beleza? Você que nos acompanha, deixa embaixo seus comentários, ok? Curta, compartilhe, esteja conosco. Sim, Sara, vamos continuar. Vamos continuar. Falando sobre a guerra, o conflito. Aí depois nós vamos para a parte final. Ok. Em 25 de junho de 1950, ocorreu a invasão no paralelo 38 da Tropa do Norte, que, como a Ana Caroline já falou, né, /Carol, eles chamam isso até hoje de a Guerra da Libertação da Pátria. Os nomezinhos bonitinhos, né, cara? Muito fofo. Minimizar, né? Minimizar. O que aconteceu, gente? Suavizar. E um fato muito interessante é que o norte, ele havia em torno de 100 mil homens e o sul tinha 95 mil homens. Então, estava até que bastante equilibrado. Em 27 de junho de 1950 foi a primeira batalha. 2 dias depois da invasão, o sul abandona Seul. Então, o que aconteceu? O norte acabou com o sul. Então, a primeira batalha, esse foi o ponto base. O sul foi derrotado. Tanto que naquele momento o norte achou, ganhamos, porque é importante destacar que foi dividido o paralelo 38, né? Que a gente não aprofundou muito, mas o paralelo 38 foi o que escolheram para dividir a nação. E do lado norte tinha
Pyongyang, acho que é assim que fala, que é a capital, digamos assim, que era onde tinha uma maior centralização de poder. E do lado sul era Seul, que até hoje é a capital, realmente é. E no norte também é Pyongyang, é as capitais. Pyongyang, norte, Seul, sul. E em 2 dias depois da invasão, o norte já conseguiu chegar em Seul. Então, eles já invadiram e já capturaram. O sul, ele continua lutando, continua tentando, mas era praticamente uma batalha ganha. Já tinha perdido. E naquele momento é quando a ONU entra e eles decidem em Congresso Nacional, porque a ONU foi criada na Segunda Guerra Mundial para tirar a guerra. E é o que é um pouco irônico, considerando que ela decide que os países ou aliados deveriam mandar militares para a guerra. Sim. Porque um fato interessante também é que os Estados Unidos, ele não pode enviar nenhum tipo de militar ou nenhum tipo entrar em uma guerra se ele não for atacado. Existe uma lei dizendo que ele só pode entrar numa guerra se tiver sido atacado. Então, e sem a aprovação da ONU. E tem que ter a aprovação da ONU. Então, quem assim... que vai atacar os Estados Unidos? Quem que vai atacar os Estados Unidos? Eles têm todo um oceano de... Sim. Cara, geograficamente, eles estão isolados da Europa, né? Eu teria muito medo de morar lá. Mas, honestamente, assim... Então, o Congresso, ele deveria emitir uma declaração de guerra. E naquele momento, os Estados Unidos, eles não estavam tendo esse momento. Então, ele usa a ONU, porque, de certa forma, a guerra em si não foi entre Estados Unidos e União Soviética, foi entre ONU e União Soviética. Então, que era comandado pelos Estados Unidos. Diplomaticamente era assim, politicamente era ONU, mas, na verdade, era os Estados Unidos. Era os Estados Unidos. Eles usaram, a ONU só de fachada, praticamente, para falar que eles estavam fazendo as coisas certinho, mas no meio era a ONU também. Isso. Então, eles criam a Resolução 83 e em 27 de junho de 1950. E um fato interessante é que a União Soviética, ela boicota o Conselho, porque eles não reconheciam a China como República Popular da China, porque na época que a China também era uma nação comandada e invadida pelo Japão e também foi liberta. Só que a China teve a sua... foi transformada em república. A China, sim, começou a criação da República Popular da China. Só que ninguém considerava. A único que considerava realmente a China como uma república era a União Soviética. E esse é um fato muito interessante. Por isso que ela tenta vetar essa resolução, mas não adianta nada. Realmente existe e é aprovada. E com isso, vem o envolvimento dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos aproveitam a ONU ter usado isso e manda militares americanos. Tanto que grande parte dos militares do lado sul foram americanos. E em 5 de julho de 1950, existe a Batalha de Osan, que os Estados Unidos batem em retirada. Então, mesmo com os militares dos Estados Unidos chegando, ainda assim eles perdem. E no começo de junho de 1950, o mapa da Coreia estava meio a meio, no paralelo 38. Sul do lado sul, norte do lado norte. Em setembro de 1950, por causa da Batalha de Ulsan, o mapa mudou para norte e um pedacinho de sul que era no perímetro de Busan. Então, em setembro de 1950, o norte já tinha praticamente tomado todo o lado sul e a única parte sul que tinha era o perímetro de Busan. A sorte do sul foi justamente essa. Foi ter se recuando justamente no perímetro de Busan. Porque um fato é que Busan existe um porto. É a beira-mar. Então, existia o porto de Busan. E foi por meio desse porto que conseguiram mandar soldados da ONU ou Estados Unidos para a nação Coreia. Então, a sorte do Sul foi justamente essa, terem parado no perímetro de Busan. Então, tínhamos dois lados.
o primeiro lado se tornou soldados norte-coreanos sem suprimentos e exaustos, porque eles já tinham conseguido conquistar grande parte da Coreia. Eles já não tinham mais comida, muitos já haviam morrido no caminho, porque teve sim o conflito lá entre a guerra. Então, muitos tinham morrido, já tinham diminuído questão. Eles estavam cansados. E do outro lado, tinham soldados da ONU com equipamentos descansados, porque eles tinham acabado de chegar. Estavam animados, tinham mais soldados e tinham suprimentos. Então, naquele momento, foi a virada de chave. Entendi. A Coreia do Norte estava prestes à vitória total. A vitória total. Aí agora começa o contra-ataque. Que foi chamada a Operação Chromite, né? Que, como a Sarah falou, foi em 15 de setembro, que foi enviados mais de 40 mil soldados, né? Que desembarcaram em Incheon. E foi um ataque surpresa, né? Pro lado norte, que eles foram pegos totalmente surpresa, assim. E aí acabou que foi essa virada de chave, igual a Sarah falou, para eles conseguirem fazer a tomada do lado sul novamente, enquanto o pessoal... Aí eles começaram a combater o norte, né? Isso. Retomar. E aí, já em 25 de setembro, o sul começa já a avançar para o lado norte. Isso. E um fato que eu acho muito legal é que no primeiro podcast, uma coisa que eu falava bastante era: gente, a Guerra da Coreia é um jogo de xadrez. Porque o jogo de xadrez é aquele negócio de um aqui, um ali, um mata, um vive. Tem aquelas reviravoltas. Aquelas reviravoltas. E realmente, a Guerra da Coreia é isso. Estava para um lado, depois virou para o outro. Depois virou para o outro. Então, ao mesmo tempo que o norte já estava com grande parte do seu comando, o sul com apenas Busan, o sul já libera. Então, em 25 de setembro de 1950, ocorre a segunda batalha. E os soldados voltam para o lado do norte, todos os soldados norte-coreanos, voltam para o lado norte e volta de novo paralelo 38. Só que as novas ordens que foram para o sul ocupar a Coreia do Norte inteira e eliminar a ameaça socialista da península. Então, o sul achou essa oportunidade, pensou: por que ficar apenas com o nosso lado, se podemos ter o lado do norte também? Eles não vieram, então a gente agora vai. Agora a gente vai. E em 19 de outubro de 1950, Pyongyang é conquistada. Ou seja, na primeira parte, o norte conquistou Seul, agora é a vez do sul conquistar Pyongyang. Só que tem um adendo, né? Sim. Quando o MacArthur... É MacArthur, né? Isso. O general MacArthur. Douglas MacArthur. MacArthur. É o MC Arthur, né? MacArthur. Que eu coloquei só MC Arthur. É que é MC Arthur. É muito complicado mesmo. Pois eles falou que era pra fazer a dominação total, né? Pegar um lado norte, só que eles falaram que era pra tomar cuidado com os chineses. Porque tem uma divisão lá do lado norte, com a China, que tem o rio Yalu, né? O rio Yalu, que é para eles tomarem cuidado para, se eles forem avançar, eles não avançarem tanto para não chegar na China e a China também não entrar na guerra. Isso aí seria outra... Sim, só que não foi muito bem isso que aconteceu, porque eles atacaram tanto que chegaram lá perto e aí a China entrou para a guerra. Só que do lado norte, então, assim, apoiando a União Soviética. Então, assim, os nortes, eles recuaram tanto e foram para as montanhas. E nesse momento, o mapa já estava sul inteira, norte, perto das montanhas, que é perto da China. Então, como a Ana Caroline falou, eles não poderiam atacar os chineses, porque iria dar ruim. Os chineses iriam entrar na guerra, e os chineses avisaram: se atacarem a gente entra. Atacar. Só que aí, do nada, simplesmente, muitos historiadores dizem que não houve um ataque direto aos chineses. Mas, do nada, os soldados das Nações Unidas foram atacados. E por ninguém mais, ninguém menos que os chineses. Então, os chineses, nesse momento, entraram e foram do lado do norte. Porque, como eu disse, naquele momento, ninguém considerava a China uma república. Apenas a União Soviética. Então, apenas quem que eles foram aliados? Da União Soviética. E eu também acho que isso foi mais uma desculpa, porque eu acredito que eles queriam entrar na guerra, acredito também. E, tipo assim, usaram ninguém entra sem querer também. A guerra, ela... Pra que eu vou matar um monte de gente? A guerra, ela despende muitos investimentos, muito dinheiro, mas também deve lucrar muito também, né? Alguma riqueza regional.
né? Só regional mesmo, assim, né, professor? Porque por exemplo, de resto... vai ter algum negócio lá que o país tem interesse, por exemplo, em algum minério, em alguma coisa. Que do lado sul, Eu do lado norte, não sei, são muito ricos nisso. não sei, provavelmente, porque ninguém entra por amizade, né? Não, Não existe, professor, né? isso não existe. Vamos aqui, sou parceira, Oh, vamos atacar juntas? Então... nós amamos, os países se amam, não existe isso, é tudo tipo, interesse. é como se eu e a Sara fosse a União Soviética e a China se ao sul, entendeu? A gente vai te atacar. Como se, tipo, não tem nem lógica. Pois é, agora, o curioso é quando a gente fala dos historiadores, né? Da narrativa historiográfica de boa parte, não de todos. É que você vê que a ideologia socialista não fez da Coreia do Norte uma potência mundial. Sim. Mas, entretanto, a Coreia do Sul é um país bem mais desenvolvido, e o IDH Mais elevado. elevado, a condição econômica, educacional, a liberdade de ir e entrar no país. Claro, com todas as barreiras burocráticas que existem na hora de legalidade e tudo, do que na região, no norte. Uhum. Aí eu pergunto assim, até para os colegas da minha área, não é suficiente isso não, né? Aparentemente não é. Né? Assim, deveria ser suficiente, né? Veja bem, cara, eu coloquei o adubo numa árvore e deu fruto, nessa aqui não deu. Então esse adubo aqui é melhor do que esse, né? Mas enfim, né? Qualquer polêmica aí, pessoal, coloca nos comentários aí, beleza? Bom, professor. Sim, vamos lá. E os chineses, eles mandaram 200 mil soldados. E a estimativa, muito engraçada essa parte, porque o Sul, ele fez uma estimativa de quantos soldados haviam para poder atacar. E a estimativa dele foram 70 mil homens. A realidade, 300 mil homens. Eu acho que a diferença é um pouquinho, né? Então, repita os números, por favor. A estimativa é que havia 70 mil homens ao sul, ou ao norte, né, perdão. E a realidade foi que haviam 300 mil homens. Então, o sul, ele fez essa estimativa de que não, vai dar certo, ele só tem 70. Conseguir. Mas não tinha só 70, tinha 300. E com isso, houve a Batalha do Rio Chongjong. O gigante é maior do que a gente pensava. É bem maior. E a Batalha do Reservatório de Chongqing. Em 31 de dezembro de 1950, teve a terceira ofensiva chinesa, que é a terceira batalha, rumo a Seul. Ou seja, de novo, conquistaram Seul. E nesse momento, é uma batalha muito engraçada, porque eles utilizavam trombetas. Então, enquanto eles vinham... Nossa. Havia um barulho de trombeta avisando que estavam chegando. Então, não foi uma batalha surpresa. Foi algo... eles sabiam, o Sul sabia que eles estavam vindo. E em 4 de janeiro de 1951, eles ocupam Seul. E ali ocorre uma pausa. Então, havia ao todo soldados do Sul... foram executados 1.400 civis. Só durante isso, civis. E o norte sequestraram o sul e obrigaram a lutar. Então é muito a triste. Parte mais delicada é essa, dos civis, né? Sim, porque só do lado do sul houve 1.400 mortos. E o norte, ele pegava aqueles que estavam como refugiados, tanto civis como soldados, e eles obrigavam eles a lutar pro lado do norte. Então é uma coisa assim que a gente fica muito ressentido, assim, triste, né? Não tem como se não assim, se doer, né? Não se envolver Sim. na emoção, né? Ser tão frio no estudo. Você termina se envolvendo, né? Só que também os Estados Unidos, eles fizeram, na época, né? Venderam imagens reais e partes de... Tipo assim, como é que eu posso explicar? Vídeos e fotos reais do que estava acontecendo lá para divulgação em filmes, professor. Tipo assim, isso é uma coisa muito triste, porque estavam fazendo as coisas na época... e antiético, isso aí. Antiético. Acontecendo a guerra, o povo morrendo. E aí eles enviavam vídeos, tipo, vendiam vídeos para eles conseguirem mais dinheiro. Sim. Do pessoal morto, tipo, sendo atacado pelo pessoal. Usando a morte usando a morte para fazer tragédia dinheiro. Como mercado e vender. Sim. E esse fato é que
em fevereiro de 1951, ocorre a outra ofensiva da China para poder, enfim, tomar Seul. E acontece a Batalha de Shinpyeongnim. Nossa, esses nomes são uma graça, né? Os nomes... E ao total eram 5.000 soldados da ONU e 25.000 soldados chineses. Mas a China foi derrotada, o que é bem impressionante considerando os números. Ao total, no início de tudo, havia 1.693.000 pessoas. Eu tô achando que vai ter outro podcast no tema, né? Sim. Nossa. Porque nós já estamos já chegando na parte final. Né? Sério, já? Ixi. Passa rápido, não passa? É. Mas porque assim, nós temos um limite de tempo, né? Cara, você escolheu Guerra da Coreia, né, cara? Porque quase ninguém escolhe, mas é um mundo assim desconhecido pra gente, pra nós. Sim. Espero que o público seja da TV Assembleia quando for assistir, no YouTube, né? Aprenda esses detalhes. E também para conteúdos que podem cair no vestibular também, né? Às vezes cai menos, mas pode cair. Porque geralmente os temas mais centrados são os temas do Brasil, Sim. Europa, né? E você falou uma guerra esquecida. Sim. Que foi uma guerra gigante. Assim, até a China se envolveu. Sim. É igual eu tava falando aqui, professor, a população que era de 1.693.000 foi para 648.000. Provavelmente você trouxe muito mais dados aí. Sim. Só que o nosso tempo é um pouco curto. Infelizmente. Lamentavelmente. Mas vamos passar algumas imagens. Uhum. Só rapidamente, né? Aqui a Ana Carolina ali, ó. Ficou feliz com essa foto, né, Ana Carolina? Uhul! Muito feliz. Vamos lá, pode passar. A Guerra da Coreia, que é um resumão para a gente concluir. 1950 a 1953 foi a duração do conflito. Foi e não foi. Isso. Porque até hoje não teve uma declaração de fim, né? Não é? Nossa Senhora. Professor... Eu fiquei acabado com isso. Você sabia que... Tem até no armistício, né? A guerra que nunca acabou. Não foi assinado nenhum tratado de... Apenas no armistício. Que nem vá, né? Eu também acredito que não vá, não. O povo é orgulhoso. Parece que teve uma tentativa, né? Acho que a gente colocou aqui. Mas não aconteceu. Não aconteceu. Eu acho que também tá chegando num ponto onde eles próprios não querem. Então, o governo não tá mais querendo. Vamos dizer, como não teve um tratado, um ponto final, é como se estivesse em guerra até hoje. Se receber, colocar lá uma bomba e explodir tudo, pode começar uma guerra. Uma das bombas que tem, né? Que os Estados Unidos bombardeou a Coreia. Nós estamos conversando, vocês são estudantes, estão trazendo esse tema à tona, mas é isso que eu vejo, que essa abordagem que eu estou perguntando, vocês estão respondendo, nós estamos conversando, que eu acho que é a mais difícil. Porque a gente não está vitimizando e nem colocando ninguém como um herói também. Sim. Entendeu? Esse é o caminho da historiográfica que eu tenho preferência. Uhum. Não só quando envolve Coreia, quando envolve outras guerras também. Do outro lado, eu digo que é mais fácil quando eu faço um fla-flu. Olha, existe um time que é mais forte e outro é mais fraco. Sim. Esse país é o opressor e tal. Aí vem com riqueza de detalhes, que muitas vezes também tem como eles também trazem contribuições importantes nas suas análises. Todavia, a premissa é simples. É como se fosse um inocente e outro não. Sim. E quando vocês estavam estudando, e sem orientação, basicamente, porque eu passei o roteiro, mas a gente não ficou discutindo antes, vocês escolheram o caminho correto, ao meu ver, que trazem, primeira coisa, é a responsabilidade com o fato. Sim. Né? Responsabilidade com o que aconteceu. Mas eu tenho um viés um pouco capitalista e eu não quero falar que é ruim. Não, a gente assumiu que realmente os Estados Unidos foi muito... praticou ações anti-humanitárias, vamos colocar assim, né? Sanguinárias, né? Reprováveis. Exagerou, né? Uhum. Esses exageros eu acho que ninguém esconde isso. Do outro lado, como você falou agora há pouco, houve também muitos assassinatos, só que de uma forma mais habilidosa, provavelmente, né, não foi tão publicado como nos americanos. Sim. Mas houve também. Então, assim, ambos os lados.
Não tem inocente nessa guerra. E eu acredito, professor, que assim, é um tema, igual o senhor tá falando, é um tema muito delicado, porque eu tava até comentando com a Carol, que a gente tem que saber muito bem falar, porque, querendo ou não, as pessoas em si já colocam a sua linha de raciocínio a sua paixão. Então, eu acredito que o lado certo é os Estados Unidos, eu acredito que o lado certo é a União Soviética. Então, a gente não pode contar a história como o meu lado. Eu tenho, claro que na minha concepção como Sara, eu tenho minhas opiniões e tenho o que eu acredito ser certo e o que eu acredito ser errado. Sim. E é claro que eu tenho as minhas próprias interesses, ideologias. Mas eu não posso aqui contar a história romantizar o que eu acho que é certo. Porque a gente, é igual o senhor falou, a gente tem que manter esse profissionalismo de entender a história e tentar repassar a história. Porque eu não posso simplesmente falar que a União Soviética foi certa e isso, ou os Estados Unidos foi certo. Porque eu não tenho, porque todos os lados foram errados. Todos os lados tiveram pontos positivos e negativos. Eu vejo isso também. Mesmo no resultado final, eu vejo que o regime econômico americano, eu acho mais fácil de viver, mais livre, tem um lado positivo, mas isso não me faz falar que eles foram bonzinhos também. Entendeu? Isso. Sim. Pois não? Não, igual eu tava falando, né? Tem que ter muito cuidado também onde que você vai pesquisar, porque pelo menos no vídeo que a gente viu... Sim. A pessoa... Era um advogado da Coreia do Norte, não era um historiador. Você é historiador, você não é advogado da Coreia do Norte. Não, ele literalmente estava falando que as coisas na Coreia do Norte sempre foram mais tranquilas, sempre foram melhor de se lidar do que no lado sul. Mas se você quiser fazer uma viagem, vai pra qual lugar? Pois é. Aí, tipo assim, você saber onde pesquisar também, e se você vê que também tá romantizando mais um lado do que o outro, abrir o olho, ter aquela certa malandragem, porque todo mundo sabe que a União Soviética não é nada santa. Todo mundo sabe as coisas que ela já fez antigamente e não é porque... E são anticristãos também. Sim, não ia se tratar da Guerra das Coreias que eles iam passar a mão na cabeça, assim, lá da Coreia do Norte e falar, não, meus bebezinhos. Não, gente, não é assim que a banda toca. E a gente entende que, por exemplo, o vídeo em si, porque a gente não pode ter apenas uma linha ou uma linha de pesquisa, porque é importante ir para outros meios, porque se a gente tivesse colocado só aquele vídeo e falado que só aquilo apresentou pra gente, a gente iria se limitar muito a uma versão de a União Soviética sofreu muito, eles tinham essa liberdade da pátria, então a gente iria colocar uma visão de que a União Soviética foi certa e que o Norte era bom e que isso e aquilo, mas também a gente não pode falar de uma visão tão americana, tão Estados Unidos foi certo, porque a gente entende que os dois lados sofreram, os dois lados tiveram muitos impactos negativos, que eles mataram muitas pessoas e que no fim foi apenas uma disputa entre eles mesmos. Que, como foi falado, não é a guerra da Coreia, é uma guerra na Coreia. E é um fato de que, se a gente for analisar... Escolheram um local lá e... escolheram um campo de batalha, mas a Coreia em si, eles só queriam paz. Eles só queriam viver as próprias vidas com seus próprios interesses e sua própria cultura. Só isso. Pois é. É preciso ter honestidade intelectual. Honestidade intelectual. Vamos para a última parte? Que é a parte onde a Carolina falou que ia fazer uma revelação aqui para nós. Eu falei? Não lembra, Carol? Como assim não lembra? Até a próxima. Daqui a pouco. Estamos de volta daqui a pouco. Estamos de volta, beleza? Vamos aqui finalizar, né? Eu acho que talvez haja um outro podcast. Será, cara? Vixe. Não, porque não acabou, né, professor? Vai ter uma parte Acho que vai 3, ter. Né? Vamos ver, né? Uma parte 3 continuando. É importante destacar isso. Continuando. Não é a gente quer regravar tudo de novo. Se for pela Coreia se for pela Guerra das Coreias, ou nas Coreias, como não teve nenhum ponto final, o continuando até hoje. Né? Muito bom. Mas vamos lá. Sara, você já esteve aqui nesse podcast, você já falou, né, de várias coisas da sua vida, da sua família. A sua mãe passou no concurso, não é isso? Passou, parabéns, mamis. Manda um abraço pra tua mãe bem, né? Câmera fechada na Sara.
Mãe, meus parabéns, nossa. Minha mãe foi guerreira, tá? Porque estudar pra concurso aí esse tanto de tempo. Mas passou, agora é oficialmente moradora da capital Palmas. Então, espero que ela esteja amando o trabalho, porque eu estou amando ela morando comigo. Então, beijinhos, mames. Te amo. Beleza, vamos aqui. A Sara, ela, por muito tempo assim, uns 2 anos, né? Tá na 2 terceira série anos, agora. isso. Ela falou pra mim, em sala de aula, que ela estava morando com seu irmão. Isso. E saudade da mãe que morava no interior. Qual interior. cidade? Brasilândia. Próximo de qual? Colinas, Guaraí. É porque é a cidade maior, né? É. É lá no biquinho. Lá no bico. Não é, não. É no meio. Não É no pescoço do não é papagaio. no bico do papagaio, não. Quando eu Não tava é vendo no bico do Passalinas. papagaio. Aham, tá Olha, bom. eu não vou lhe dizer sim. nada. Não é no bico do É papagaio. no Sim. pescoço do papagaio. Tanto que até o povo É fala no assim... papo do papagaio. Gente, nunca quer no bico do papagaio. O povo de Brasilante fala, nossa, tem que ir no bico do papagaio. Mas não é perto do bico do papagaio. Por isso que eles falam isso. É por isso que eles não aceitam que é no bico. Não, isso Quando- nunca foi nem questionado. Quando você fala assim, perto de onde? Porque é mais, Sim, é porque são cidades, mas parabéns pra sua mãe, né? Agora você a casa veio até você, né? A casa veio até mim. Sim, Que é legal. lá onde a gente se sente bem, né? Eu vi que você tava triste, saudade da mãe, agora tá feliz. Agora tô feliz. E a Ana Carol, que é a primeira vez que ela aparece Primeira aqui vez. no Cemitério News, vai ser divulgado lá nas câmaras dos caras lá, né? Eita! Ó, tem um professor lá do colégio que de vez em quando ele vai lá na assembleia e tal, e ele fala, olha, professor, tem um telão lá e tá passando os podcasts lá. Oh, Chique pode demais. ser. E um dia vai chegar o seu também, que eu vou enviar pra lá. Ô, Glória. Amém. Às vezes demora um pouquinho, porque a demanda é alta deles também, né? Tem outros projetos também que são veiculados lá. Mas enfim, falando da Ana Carolina, que é complicado. Complicado. Vamos participar? Vamos, tal? Não responde nada. Tem que mandar um secretário. Tem que falar pela Sara. Passo meia hora esperando para vir pro estúdio. Professor. É Pô, o que É porque acontece? era O que pizza hoje, acontece? professor. E eu pedi a pizza lá. Era Pensei tanto no pizza. podcast que eu esqueci Era a pizza, não, a gente... Eu não pode perder essa Não oportunidade. pode me dar verdade. Carol, rapidamente, nosso tempo está acabando, mas fale um pouquinho da sua história, de onde você nasceu, sua família e tal. Bom, eu nasci em Porto Nacional, né? Mas eu fui criada mais no interior de Goiás, em Uruana. Porque a minha família toda é do Goiás, eu sou daqui mesmo. A minha família, tipo, meu pai, essas coisas, são tudo daqui. Atualmente eu moro com meu pai e a minha madrasta. E estudo militar, acho que é isso. Eu não sei muito o que falar sobre Ela é mim. engraçada. Eu acho que eu não tenho muito o que falar sobre mim, assim. Ela, quando eu conheci vocês na primeira série, sorrindo, né? Oi, Carol, ela ri, é um riso assim, tão espontâneo. Me parece um riso assim, bem espontâneo. É espontâneo. Não parece assim, não conheço assim, só conheço como professor, mas parece que não tem maldade no sorriso dela, né? Só falta me cumprimentar, né? Que ela passa assim. Não, ela é brava, professor. Gente, é porque eu tenho vergonha, Diz né? que Porque toda eu sou... baixinha é brava, é verdade? É verdade. Uai, se considerarem. Lá na escola anda Tô de brincando, cara acho que eu posso brincar fechada. assim, né? Pois não, pode falar. O que você quer que eu Ela falou lá da escola. Né? Porque na escola você anda de cara fechada. O professor lá, ela é superior, né, dos outros. Aí ela fica andando assim, ó. Não, tá certo. Quase humilha os outros. É que eu. Mentirosa. É que eu sou um pouco meio, vamos dizer assim, um pouco careta, né? Eu só sei fazer essa brincadeira sem graça aqui. Não, professor. Mas é meu jeito de ser, viu? Eu sei, professor. Não, mas é porque na escola a gente tem vergonha de falar com os professores. É eu verdade. curto pra falar com a professora Cris, eu amo a professora Cris, então assim... Manda um abraço pra professora. Professora Cris, eu te amo. Volta é a me bom a dar aula, professora pelo assistir. A amor defensora de da nossa Deus. língua materna, português. Ó. Gente do céu. Eu não... Amo de paixão. Nossa. Sinto Ei, muito ciúmes, sinônimos. inclusive. Perfeição. Professora Cris é o meu coração. Sim, sinto muito ciúmes, inclusive, viu? Porque agora ela não dá aula pra terceira série, Não. ela tem que ficar dando aula Pior pra essa pecado que segunda fizeram. série. Pior pecado. Professora que Cris, fizeram. aí, ó. Pede pra. Volta, por Volta. favor, a me dar aula. Eu acho que eu encho o saco dela quase todo dia no WhatsApp falando que eu sinto falta dela. Tá certo. Mas, enfim, é assim mesmo. Algumas pessoas, né? Todas marcam a gente de uma forma diferente, né? Sim. E é que ela é tímida. A Carol é tímida. Hoje, aconteceu um episódio, ela vou contar aqui agora. Ah, Eu estava prestes a conhecer o pai dela. Ela passou por mim e nem falou nada. Então, era teu pai? Meu Deus, é verdade! Aí eu falei, olha, professor César, que é meu pai, né? Nossa, eu nem vi o senhor, pra ser bem honesta. Eu nem vi. Ela confessou aqui, eu tô vendo.
Eu não vi, é porque eu já cheguei atrasada. Não é porque, eu sei, você chega ali já, sala tá, Foi, tudo aí bem. eu nem reparei. Meu Deus. Mas eu fiquei Que observando loucura. teu pai e falei assim, esse senhor é o herói. Ele é o amor da minha vida, é meu herói. Você falou de uma forma que depois eu te conto, assim, questões familiares com meu irmão. Te amo, viu, Marcos? Te amo também, viu, Anne? Beleza? Não pode Aí, falar assim, só um, né, professor? É porque o povo tem ciúmes. Tem que... Não, no caso, porque é um caso particular. Depois eu conto pra vocês. Assim, quando você falou herói, foi um pouco tocante, depois eu te conto. Tá bom. Beleza? Então, vamos encerrar. Falar aqui naquela câmera fechada para Ana Carolina. Mande um beijo, assim, fale, se declare para as pessoas da sua vida. Eu queria mandar um beijo e um abraço pro meu pai, né? Que a gente já tava falando, porque o meu pai, ele é o meu herói. Ele é a pessoa que tá sempre junto comigo, ele me apoia em tudo. Se eu falo assim, pai, eu quero fazer tal coisa, ele é aquela pessoa que chega e fala, pode ir que eu dou um jeito de você fazer. Então, tipo assim, sim. Então, o meu pai, por mais que a gente tenha as divergências, né, que é normal, né? O meu pai, ele é simplesmente o meu herói. E eu acho que, tipo assim, sem ele, eu não seria a pessoa que eu sou hoje também. Eu queria mandar um beijo pra minha madrasta, porque todo mundo acha que, tipo assim, ninguém tem uma boa relação com madrasta e tudo mais, mas eu tenho uma relação incrível com a minha madrasta, eu considero ela até como mãe mesmo, porque ela é uma pessoa simplesmente incrível, ela fez muita parte da minha vida, me ajudou com muitas coisas. Pra minha tia Olivia, que ela também é uma pessoa incrível. Pro meu avô, que vai vir me visitar amanhã, inclusive, que eu tava lá no Goiás ontem. Aí ele vai vir amanhã. Tô muito feliz que ele vai me buscar na escola amanhã. Que bom, que bom. Sim, porque meu avô e meu pai são, tipo assim, as pessoas da minha vida mesmo. É a pessoa que você tem certeza que onde você estiver e em que momento eles vão estar Eles vão estar juntos Isso comigo. a família é importante mesmo. Muito importante. Pro meu priminho, João, e pra minha irmã, Natália, que, gente do céu, ela é a irmã, entendeu? A irmã. Então, beleza. Câmara aberta aqui. Olha, agradeço a presença de vocês, viu? Ana Carolina está de portas abertas do Cemitério News para você participar. Você também. E dependendo da necessidade, se você quiser um outro tema, se tiver como colocar na agenda, nossa agenda para esse ano está praticamente esgotada. Mas, sei lá, vamos que a gente possa fazer uns 2 no mês para dar um adiantamento. Sim. Vamos Tem que dar certo, que agora eu gostei, agora eu quero um. Vamos conversando, pode ser um outro tema, pode Sim, ser sim. ou pode ser uma continuidade. Esse aqui é complicado, porque é continuidade até hoje, né? Não, nunca vamos terminar essas continuidades. Então é isso, pessoal. Curta, compartilhe, esteja conosco. Aqui é César Augusto, história para dentro da cabeça. Tchau.